Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje aqui do meu canal no YouTube. Hoje eu vou comentar com vocês sobre as canetas emagrecedoras, as queridinhas do momento. Eu quero te contar se elas realmente funcionam no processo de emagrecimento ou não. Então fica aqui comigo nesse vídeo se tu quer saber a resposta. Antes da gente começar, eu só quero te lembrar de se inscrever aqui no meu canal, se tu ainda não é inscrita, para receber sempre as notificações dos vídeos que eu posto por aqui. E no final desse vídeo, se tu gostar desse conteúdo, deixa o teu like e também comenta aqui embaixo para eu saber o que tu achou desse conteúdo e se ele te ajudou. Então, bora comentar um pouquinho sobre esse assunto das canetas emagrecedoras. Antes de tudo, pessoal, o que eu acho importante comentar com vocês? Que a obesidade é uma doença crônica e multifatorial. Sim, a obesidade é uma doença. Ela está até mesmo na Classificação Internacional de Doenças, que a gente costuma chamar de CID. Então, ela tem até mesmo um código, ela está nessa classificação. Então, ela é uma doença crônica e multifatorial. Então, tem muitos fatores que podem causar a obesidade. E é fundamental a gente entender a causa para daí a gente saber como tratar. Não tem como a gente falar que um indivíduo ele está obeso simplesmente pelo fato de que ele come mais do que a sua necessidade energética. Claro que a base do processo de emagrecimento é a gente comer menos do que a gente gasta, do que a gente precisa. Então, a gente ter esse déficit calórico. Assim como quando a gente está obeso ou está acima do peso, a gente está sim consumindo mais do que a gente gasta, do que a gente precisa. Mas não tem como a gente simplificar e achar que a pessoa ela está obesa pelo simples fato de ela consumir mais do que a sua necessidade. Tem muitos outros fatores que interferem em a pessoa estar obesa. E um deles que eu acho fundamental de comentar com vocês é o comportamento, então a nossa relação com a alimentação. Enfim, tem muitos fatores que interferem na questão da obesidade. Então é fundamental a gente entender a causa e aí a gente vai entender qual caminho seguir para tratá-la. As canetas emagrecedoras, pessoal, elas são análogas de GLP-1. Então, elas têm uma função semelhante de um hormônio que a gente tem no nosso intestino, que está relacionado com a nossa sensação de saciedade. Então, que nos faz realmente ter esse controle da ingestão energética ao longo do dia. Mas o que acontece, pessoal? As pessoas, elas não estão tratando, muitas pessoas, né, não é todo mundo, mas muitas pessoas não estão tratando as canetas emagrecedoras, então, esses medicamentos como algo que pode ajudar no tratamento de uma doença, que aqui no caso a gente está falando da obesidade. Elas estão utilizando as canetas emagrecedoras, então muitas pessoas estão utilizando por conta própria as canetas emagrecedoras para perder aquela gordurinha localizada ou para fins estéticos. E pessoal, mais do que isso, né? As pessoas não estão unindo o uso das canetas emagrecedoras com uma mudança de estilo de vida, que é aí que tá a chave de tudo. As canetas emagrecedoras, elas podem ser uma bengala no processo do tratamento da obesidade, mas não é para todo mundo. Uma das questões que esse medicamento ele age, por exemplo, é na fome hedônica, que é aquela vontade de comer. Se tu não tem um problema real com isso, às vezes não vai ser o mais indicado para o teu caso. Por isso que é fundamental entender a causa para daí saber a solução. Esse medicamento ele age em várias questões. Esse foi só um exemplo para vocês, mas é fundamental entender a causa para saber se a solução pode ser esse medicamento e sempre realmente ter a orientação, a prescrição de um profissional. A gente tem vários caminhos para tratar a obesidade. A gente pode seguir vários caminhos, né? Assim como, por exemplo, sair da tua casa e chegar no trabalho, tu pode ir por vários caminhos. O processo de emagrecimento, ele também é assim, tem vários caminhos que a gente pode seguir. E utilizar estes medicamentos, né, as canetas emagrecedoras, pode ser um dos caminhos que tu pode utilizar, sempre com um auxílio, né, tendo ao seu lado um médico para isso, né, e outros profissionais, como uma nutricionista, um psicólogo. Então, esse pode ser um dos caminhos, mas não é o único.
Então, como futura nutricionista, eu me senti na obrigação de vir alertar vocês sobre esse assunto, porque realmente ele tá muito em alta hoje em dia. E eu vejo muitas pessoas fazendo uso desses medicamentos sem terem a prescrição de um profissional e sem terem a orientação, então, uma equipe de profissionais auxiliando ela no tratamento da obesidade. Ou às vezes, muitas pessoas que não tem realmente essa doença, que é a obesidade, estão fazendo uso, como eu comentei, para perder aquela gordurinha localizada, para fins estéticos. Então, pessoal, cuidado ao realmente fazer uso de uma medicação sem ter a prescrição médica, tá? Então, eu me vi na obrigação de trazer esse assunto aqui para vocês, porque eu não sou contra esses medicamentos. Eu acho que eles estão aí para auxiliar muitas pessoas no tratamento de uma doença que é a obesidade. O que eu quero alertar aqui para vocês é que vocês, quem utiliza esse medicamento, tem um acompanhamento de profissionais para te auxiliar nisso. E mais do que isso, pessoal, quem utilizar este medicamento, foque em também mudar o seu estilo de vida, mudar hábitos, porque é aí que mora a chave realmente para um tratamento a longo prazo, para uma mudança de estilo de vida, para realmente virar a chave. E não fazer o uso do medicamento e logo depois ter um efeito sanfona, por exemplo, e engordar novamente, né? Então, voltar, né? Vai lá, utiliza o medicamento, emagrece, não tem mais ali a questão da classificação da obesidade, mas depois de um tempo para de consumir o medicamento e depois volta a engordar e a realmente ter novamente ali a classificação da obesidade. Então, pessoal, tenham sempre o acompanhamento de profissionais para auxiliarem vocês, tá? Eu não sou contra, eu nunca, como futura nutricionista, eu nunca vou ser contra uma prescrição de um médico, né? Então, um paciente que chegar futuramente, após eu me formar, que eu estiver atendendo, um paciente que chegar com uma prescrição médica, fazendo uso desses medicamentos, o que eu vou entender? Que o profissional viu que esse paciente, ele precisa dessa bengala, desse auxílio no processo, e eu vou focar em orientá-lo da melhor forma para que ele mude hábitos, tenha realmente um aporte de nutrientes necessários para o corpo, para o organismo funcionar na sua melhor versão, mas eu vou focar também nessa mudança de hábitos, para que quando esse paciente deixar de consumir a medicação, ele não tenha o efeito sanfona e volte a engordar. Então, eu não sou contra, como eu comentei, mas fazer uso, né, eu sou a favor de fazer uso dessa bengala da melhor forma, para que depois consiga andar, né, sozinho, sem essa bengala e sem ter essa regressão no processo. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha auxiliado vocês, que vocês tenham entendido realmente sobre esse assunto. E não esqueça de deixar o teu like aqui no vídeo e o teu comentário para eu saber se ele te ajudou ou não, realmente, para eu sempre evoluir e trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Esse feedback é muito importante para mim, porque como eu comento com vocês, eu tenho um propósito muito grande de transformar a vida das pessoas através da alimentação saudável e do estilo de vida saudável. Então, ter esse feedback é muito importante. Muito obrigada e a gente se fala no próximo vídeo.